Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixa o seu like, o seu comentário. E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 9 de 1 Reis, capítulo 9. Quando aqui, né, acontece de Salomão, a aliança de Salomão com a aliança com Deus, que vai acontecer aqui, e os súditos de Salomão. Aqui, gente, falando, sucedeu, pois, que achando Salomão, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que ele desejava, porque ele era um homem muito rico, o que veio para ele a vontade de fazer. Ele teve vontade tudo que ele teve vontade de fazer, ele fez, né? E o Senhor, depois que ele fez isso tudo, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como ele apareceu em Gibeá. Você se lembra como ele apareceu em Gibeá? Ele apareceu através de sonhos. E Deus falou com ele assim: ouvi a tua oração e súplica que fizeste perante mim, e eu santifiquei, porque Salomão mandou fazer o templo. Depois que ele fez o templo, Deus santificou a casa que ele edificou ali, e por ali o nome por ali o nome seria para sempre aos olhos de Deus, e o meu coração estarão todos os dias. Então Deus falou assim: eu estarei ali todos os dias, porque quando Salomão fez o templo, Deus santificou aquele lugar. E aí Deus fala com ele assim, gente, tudo é se nós quisermos, nós temos que andar no caminho de Deus. Que Deus falou assim com Salomão: deixa o seu like, o seu comentário. Se tu andares perante mim, como andou o seu pai Davi, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo que mandei, guardareis e guardares o meu estatuto, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Então ele falou assim: anda no meu caminho. Gente, devemos andar no caminho do Senhor. Ele fala assim: anda no meu caminho, anda. Aí alguém aí lembra do pecado de Davi, que Davi adulterou. Mas Davi adulterou, ele pagou um preço muito alto, mas ele tinha uma fé genuína. Ele arrependeu verdadeiramente e ele não se rendeu a outros deuses. Davi amava muito ao Senhor. E aqui, gente, ele falou assim: se você, Salomão, eu vou confirmar o meu trono, o seu trono, né, sobre Israel para sempre, se você andar nos meus caminhos. Então, irmãos, eu entendo aqui que se nós continuarmos andando no caminho do Senhor, o nosso trono será firmado para sempre na glória. A herança, o Senhor nos dará um lugar no céu, né? A nossa herança, o nosso galardão vai ser para sempre, de acordo. Claro que um vai ganhar um galardão diferente do outro, que é galardão presente.
E ele falou assim mais com ele: porém, se você, Salomão, e seus filhos de qualquer maneira apartar de mim e não guardar os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas se vocês forem servir a outros deuses, e se vocês prostrarem diante de outros deuses, então eu vou destruir a Israel da terra que eu lhe dei, e esta casa também que você fez, esse templo será destruído, eu santifiquei, mas lançarei longe da minha presença, se seus filhos e você não andar na minha presença, e lançarei longe da minha presença, e Israel vai servir de provérbio e objeto de escárnio entre todos os povos, e desta casa que é exaltada todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que Deus fez isso com essa casa? Então Deus falou. Havia uma condição para ele ser abençoado. Mas se não fosse, Deus falou: eu vou destruir esse templo e acabar com Israel. E as pessoas vão passar e vão falar: por que Deus fez isso? Então, por que deixaram? Aí as pessoas vão responder: porque deixaram ao Senhor que os tirou da terra do Egito. Seus pais se apegaram a deuses e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso, trouxe o Senhor o mal sobre eles. E sucedeu que ao fim de 20 anos, então Deus falou isso isso aí Deus falou, né? E Deus o amor de Deus, então ele condicionou Salomão: você me obedece. Então, gente, ao final de 20 anos, Salomão edificou 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Aí, para Irão, então ele achou legal dar a Irão rei de Tiro, para Irão, rei de Tiro ele trouxe, ainda não entrou nessa parte não, que eu confundi, ele trouxe madeira de cedro e de faia e de ouro, segundo todo o seu desejo. Então o rei Salomão, o rei Irão deu a Salomão, agora que vai entrar onde que eu falei, como o rei Irão ajudou ele durante 20 anos, dando material. Então, o rei Salomão não consultou o Senhor Deus e achou por bem dar 20 cidades ao rei Irão na terra da Galileia. E saiu Irão da cidade de Tiro para ver a cidade que Salomão lhe dera, porém ele não gostou, ele detestou a cidade. Ele não gostou. Então, por isso que a cidade até hoje, né? Ele falou assim, perguntou para Salomão: que cidades são essas que você me deu? E ele chamou que eram as terras de Cabu, até hoje. Terra de Cabu. Ele não gostou das terras. Mas Deus não se agradou disso, não. Porque aquelas terras foi Deus quem deu para Israel. Então, Salomão não tinha direito de dar essas 20 cidades da terra da Galileia para o rei Irão. E ele chamou essas terras de Cabu. Cabu tem um significado, eu vou olhar e vou colocar aí no comentário. Eu olhei ontem e eu esqueci de anotar. E aí Irão enviou para o rei 120 talentos de ouro. Os servos de Salomão, agora aqui vai falar a partir do verso 15, a respeito dos servos de Salomão. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão
para edificar a casa do Senhor. Milo, o muro de Jerusalém, que ele murou a cidade toda de Jerusalém, como também Azor, Megido e Gézer, porque Faraó, rei do Egito, conquistou Gézer e incendiou-a e matou os cananeus que moravam na cidade para dar como dote a Salomão para ele casar com a filha dele. Por isso edificou Salomão a Gézer e em Bet-Horon a Baixa e a Baalate a Tidmor no deserto daquela terra. E todas as cidades de provisões que Salomão tinha, a cidade dos carros, da cidade dos cavaleiros e tudo que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Então, gente, quanto a todo o povo que se restou dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram filhos de Israel. Então Salomão dava serviço de escravidão para esse povo, né? Os heteus, os ferezeus, era serviço mesmo de escravidão. E para os seus filhos que restaram depois deles da terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão escravizou até o dia que foi escrito esse livro. Os ferezeus, os heteus, eles foram escravizados. Eles viraram escravo de Israel. Porém, os filhos de Israel, ele não levou eles à escravidão. Ele não fez de escravo, porém, eles eram homens de guerra e eram seus criados, seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros, dos seus cavalheiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, né? 550 que davam ordem aos povos que trabalhavam. E Salomão também, ele subiu, porém, né? Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara, e edificou em Milo. E Salomão, aqui também nesse capítulo 9, nos diz que ele oferecia holocaustos ao Senhor, ele queimava, né, ofertas de 3 vezes no ano, holocaustos e sacrifícios pacíficos. O sacrifício pacífico era o que podia comer sobre o altar que edificaram o Senhor. Queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. E depois que ele acabou a casa, agora ele montou a frota naval dele, né? A frota naval de Salomão. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do mar de Suf, na terra de Edom, e mandou Hiram com aquelas naus a seus servos marinheiros que sabiam do mar, como servos de Salomão. Porque o que acontece? Eles iam só até certa parte desse mar e não conseguiam ultrapassar ali, né? Mas Salomão bolou um jeito de estar fazendo essa passagem. Ele descobriu, né? E aí ele conseguiu passar, e eles foram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão, que só Salomão conseguiu atravessar aquele lugar, gente. Aqui está mostrando, Deus falou com ele: se você continuar me obedecendo e seus filhos continuar me obedecendo, né, aqui no capítulo 9, eu serei com vocês. Mas se vocês se prostrarem a outros deuses,
eu vou destruir o templo e vou destruir Israel. Então Salomão foi avisado. Deus não faz nada sem avisar para ninguém, né? Este é o capítulo 9 de 1 Reis. Deixe o seu like e o seu comentário. Amém? Deus abençoe a cada um aí. Curta em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A conexão está um pouquinho lenta, né? Mas deve ser que... vou concluir agora. Gratidão a Deus por essa oportunidade de fazer esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Deixe o seu like.